Central da Toca deu a informação do Gabriel Peck, né, que joga na MLS, e aí que teria então o interesse do Cruzeiro pelo jogador. Pouco depois da informação do Central da Toca, o pessoal do GE deu que seria algo em torno de 10 milhões de dólares. Né? Falamos disso agora há pouco, Valu, você já se posicionou, mas aqui a audiência é rotativa, o povo está assistindo a gente, quer saber sua opinião. Você acha que é uma boa? E já aproveita para falar sobre, caso seja realmente 10 milhões de dólares, você acha que é plausível? O HG, eu acho um nome bem interessante, Gabriel Peck, jogador de 25 anos. Não vou ficar só na questão do que ele tem feito lá na MLS. A gente sabe que é uma liga com uma exigência diferente do que é o Campeonato Brasileiro, mas recentemente tivemos o Lúcio Acosta, né, jogador que foi trazido pelo Fluminense e que tinha números tão expressivos lá na MLS quanto tem hoje o Gabriel Peck e que eu acho, de uma forma geral, ninguém acha que o Lúcio Acosta não foi um jogador interessante trazido pelo Fluminense, né? Os jogadores de lado de campo, eu considero uma emergência no Cruzeiro. O Cruzeiro tem 2 jogadores hoje mais em evidência, né? O Sinisterra terminou essa reta final sendo titular e tem o Arroio. Circunstâncias diferentes. Esses jogadores vão fazer 1 ano de Cruzeiro, mas, de uma forma geral, não foi possível se ver ainda esses jogadores no seu melhor nível. Tivemos a situação do Sinisterra, as voltas com a sua questão física. O ano passado, o Arroio conseguiu uma sequência interessante, uma sequência de jogos importantes, mas nesse ano, com a mudança do comando técnico, o Arroio acabou até virando banco de reservas, enquanto o Sinisterra ainda estava em recuperação. Agora, tivemos um momento em que o Arroio volta a jogar com o Arthur Jorge, mas depois ele tem um declínio e o Sinisterra termina em alta. Então, nunca tivemos uma regularidade, mesmo com esses 2 jogadores, de um ponta do Cruzeiro jogando bem por muito tempo. Eu acho que é por isso também que o Cruzeiro está olhando para o mercado de uma forma geral. Acho o Gabriel Peck um jogador interessante, 25 anos. Ele não é melhor para mim tecnicamente do que o Sinisterra, mas fisicamente é melhor do que o Sinisterra nesse sentido, e ele tem mais experiência do que o jovem Arroio, que é um jogador ainda de 20 anos com capacidade para ser desenvolvido. Falando de valores até trazido aí pelo GE, né, o HG, foi o Gabriel que trouxe... Macedo. O Gabriel Macedo. Guilherme ou Gabriel? Guilherme Macedo. Guilherme Macedo. HG, a gente sabe que numa transferência o Cruzeiro pode, quem sabe, adotar do mesmo expediente, caso avance pelo jogador Gabriel Peck, do expediente que foi com o jogador Sinisterra. Isso é claro, o Galaxy concordando em fazer. Às vezes fazendo uma compra de um percentual do jogador e ficando uma obrigatoriedade a partir do momento que algumas questões de partidas e de metas forem alcançadas. Enfim, nunca é uma transferência fácil, principalmente quando você lida com um mercado que não tem... O Galaxy, se não vender o Gabriel Peck para o Cruzeiro, ou se vender, não vai alternar em nada, não vai ficar com mais capacidade de investimento, menos capacidade de investimento. Eu acho uma investida importante do Cruzeiro no mercado, e aí o torcedor, de uma forma geral, que eu não vou dizer nem sonho, né? Vive a ilusão de Almada, Luiz Henrique, o próprio Malcolm, são jogadores numa ilusão celeste, eu diria, até o torcedor cruzeirense que tem isso em mente. Eu acho o Gabriel Peck um nome interessante, me agrada a característica dele, sempre lembrando, o lado mais forte dele é o lado direito, um jogador canhoto, ele pode atuar também pelo lado esquerdo e mais centralizado, mas o forte do Gabriel Peck é o lado direito de ataque. Eu acho uma tentativa válida do Cruzeiro, e se não é para chegar e ser titular, com certeza o nível das opções de atacante de lado do Cruzeiro, a competitividade aumentaria sim. E é um jogador que já teve na mira do Atlético, né? Quando ele saiu do Vasco, eu acho que é um baita reforço se o Cruzeiro trouxer. Quando ele foi para a MLS, no primeiro ano lá, ele foi eleito, né, a melhor contratação da MLS, inclusive na frente do Soares, que tinha chegado lá, os números dele... Os números são muito bons. São muito bons de André gols, destacou, assistência, ele é um cara muito participativo, habilidoso, né, tem velocidade. Eu acho que cresce, inclusive, a competitividade dentro do grupo do Cruzeiro, né, nessa questão aí de buscar uma titularidade. Você vê o banco, você começa a ver mais opções. Pô, e é o mesmo valor que o Vasco vendeu ele, que eles querem, né? Aí é um retorno, né? Eu acho que esse valor do 10 milhões... Não, é o contrário. Esse valor do 10 milhões é apenas o valor do transfer market. Porque eu consultei esse jogador ontem, o pessoal na live pediu, o Gabriel Peck, ele tá metendo gol e assistência. Titular absoluto da equipe.
E nas notas lá do SofaScore, um cara que só tem nota acima de 7,5. Ou seja, é um jogador muito constante, com gols, assistências. Então, eu só acho que o valor de mercado dele é uns 15 milhões de euros e não 10 milhões de euros. Então, você acha que se forem uns 10 milhões, é um valor que valeria? Não, vale mais. Eu acho que ele vale mais. Tá. E só uma outra coisa, HG, a gente está repetindo, né, a notícia trazida pelo Central da Toca, que o Cruzeiro, de fato, está nessa frente pelo Gabriel Peck. Você tem que fazer um trabalho também, o tal projeto, né, a ser apresentado para esse jogador. Ele, como salientou bem o Galante e o Rep, ele vive um momento em alta no futebol norte-americano, desde que foi para lá, e a gente sabe, é um futebol com menos exigências do futebol brasileiro. Então, você tem que convencer também o jogador, estamos falando de todo um caminho, tá? É um percurso. Você consegue convencer o Galaxy e vai para conversar com o staff desse jogador. Ele precisa de querer, para a coisa continuar caminhando em termos de negociação, de voltar para o futebol brasileiro. E pode ser, de repente o Gabriel Peck está vendo assim, ele pode querer, vai ser mais difícil para ele, tá? Mas ele tem todo o direito de querer estar num próximo ciclo de Copa do Mundo, tá? Independente das chances dele serem maiores ou menores. E tem jogadores que sentem falta de um nível de competitividade de desafios maiores, tá? Ele pode... por mais que esteja super bem remunerado lá nos Estados Unidos, jogando muito bem, então ele teria que abraçar isso também, né, HG? Então, é uma operação complexa, digamos assim, mas eu acho um movimento bem interessante do Cruzeiro. Gente, isso é de característica de cada um, né? Eu acho o Gabriel Peck, assim, eu não acho ele do nível do Luiz Araújo, mas eu acho ele um jogador tão interessante quanto o Luiz Araújo. O Luiz Araújo dificilmente vai ser tirado do Flamengo. O técnico que queria tentar trazê-lo para o Cruzeiro está no Flamengo e gosta demais desse jogador. O Atlético até já demonstrou várias vezes o interesse, mas se envolver, no caso Luiz Araújo, não será uma operação fácil. E diante daquilo que é palpável, o Cruzeiro não vai no mercado por um avançado, por um extremo, no valor de 15, 20 milhões. Às vezes tem uma parte da torcida que acha, mas não trouxe o Gerson por 27 milhões? Gente, o Gerson é um asterisco. Tá? No planejamento de futebol do Cruzeiro, isso não vai acontecer constantemente e, em especial, eu não espero que aconteça nessa janela, até porque o Cruzeiro também está numa frente pelo Rojas, o Cruzeiro também está em uma frente pelo zagueiro, hoje o Igor Júlio, e daqui a pouco o Cruzeiro também pode estar numa frente para outra emergência, que eu acho que é a camisa 5. Não, e você coloca muito bem, porque o Gerson, ele foi esse asterisco, porque ele, quando foi contratado, foi a contratação mais cara da história do Cruzeiro. Não vai ficar quebrando recorde atrás de recorde, isso não faz nem o menor sentido. E com relação ao Gabriel Peck, assim, é um cara que ele sobe muito jovem no Vasco, né? Ele começa como uma promessa do Vasco, depois tem algumas atuações ruins, acaba sendo até muito criticado pela torcida. Isso é um negócio bacana porque ele passa por todas as fases que um jogador passa na carreira profissional. Ele cresce como uma promessa, é criticado, depois se torna um cara muito importante no Vasco, tem uma venda, um sucesso numa carreira internacional e agora, para fechar esse ciclo, vai voltar, ou quer dizer, pode voltar e ter sucesso novamente no seu país, agora como um cara consolidado, para chegar e ser um cara que faça a diferença. Eu acho até o Peck, por exemplo, um cara mais interessante para se contratar pro Cruzeiro especificamente do que o Luiz Araújo, porque o Peck é um cara mais criativo também. O Luiz Araújo ele é muito mais finalizador, até consegue participar com assistências, mas o Peck é um cara que é mais criativo. Ele consegue fazer um drible, achar uma boa jogada por dentro. O Luiz Araújo já enxerga ele é mais direto ponta ao ponto. Mesmo, né? O Luiz Araújo está mais para perto de um meia. Tanto Exatamente. Que quando o Arrascaeta não jogava, muitas vezes o substituto imediato era o Luiz Araújo. Agora eu vou falar com você. Eu acho que o ponto todo é o que você disse sobre projeto. Porque o cara mora nos Estados Unidos, tem paz de espírito, lá não tem encheção de saco, recebe em dólar, tranquilo, e tá matando a pau lá. Sim. Então, para você trazer esse cara, não é só nem pagar. Simplesmente virar pro cara e falar assim, nós vamos jogar Libertadores, nós vamos fazer isso, vamos fazer isso. E o projeto dos próximos anos é manter um time forte, onde se não for isso, não vem de jeito. Eu também acho. Mas agora eu vou falar, eu acho difícil tirar esse cara de lá, porque você também falou um negócio. Não muda nada pro Los Angeles
E o cara tá destruindo. E o valor base dele é 10 milhões. Mas, caso o Cruzeiro consiga avançar na questão financeira e convença o jogador, a gente não sabe. Muito. Então, a gente não sabe como é que essa questão, como é que os times da Liga norte-americana tratam aqui. Não tem muita dificultação. Então, nesse sentido aqui lá, no futebol brasileiro, quando um jogador tem a vontade, o desejo de sair, cara, dificilmente o clube vê até os jogadores correndo assim pelos dedos, né? Sim. A gente não sabe como é que o Galaxy vai tratar essa questão caso, repito, o Cruzeiro consiga chegar até o ponto de convencer o PEC, e aí já vai estar pronta a questão financeira, convencer o Galaxy nos valores, como é que vai ser a posição do Galaxy nesse sentido, se avançar até lá, né? Agora, esses nomes que a gente está vendo aí, eu acho que o Cruzeiro se reforça muito bem. Se você for ver a janela, se você for ver Rojas, o Sousa, o volante, o Igor, o zagueiro, e o PEC, cara, são bons reforços que chegam ali, inclusive eu acho que para poder ajudar e muito no aspecto, por exemplo, o Sousa para mim é um volante que pode jogar inclusive de zagueiro, ele para poder ali, na ausência do Romero, o Cruzeiro não tem esse cara, eu acho que ele tem uma qualidade ali. Agora, claro, é difícil tirar um cara desse do Racing? É claro que é difícil. O Rojas, é difícil tirar, são jogadores lá que são pilares, mas, cara, são jogadores que chegam aqui que eu acho que podem engrandecer mais ainda o nível do Cruzeiro. E é difícil hoje você imaginar isso. O Cruzeiro tem um time certinho. Para você poder montar hoje um jogador para vir aqui para agregar, cara, não é fácil achar no mercado, a não ser que você invista muita grana, mas muita mesmo. Mas eu acho que esses nomes todos estão sendo bem pescados. O torcedor do Cruzeiro que está vendo essa movimentação de janela, está entendendo que o Cruzeiro está tendo uma ambição legal. Tá vendo que vai pegar um Flamengo, tem que se reforçar, e nas posições está movimentando que são necessárias. Ainda fico na expectativa o valor lá na frente, por causa do Caio Jorge, numa ausência do matador ali, né, que eu acho que o Cruzeiro ainda não tem esse cara. Quando o Caio Jorge sai, eu acho que o Neiser ainda não é um cara que ainda ganhou essa talvez coisa, esse cara, né, não venha nessa janela, Breno, muito daquela, difícil ter um cara, muito daquela questão, né? Os times, de uma forma geral, aí falando, até abrindo o leque um pouco mais para Atlético aqui também, falando de Cruzeiro e Atlético, os times não vão conseguir resolver todos os seus problemas em uma janela. Né? O Cruzeiro, eu concordo assim com você, mas o mais provável é que por conta das prioridades, das emergências, eu considero o camisa 5 do Cruzeiro uma emergência. Eu considero o jogador avançado do Cruzeiro uma emergência. E quando a gente fala emergência, não quer dizer que o Romero não esteja jogando nada. Não quer dizer que eu não esteja vendo a ascensão do Sinisterra e a possibilidade de evolução do Arroio, que já deu respostas no ano passado. É porque não é problema você trazer mais qualidade ainda para a sua equipe quando você já tem jogadores de qualidade nessa função. Isso não tem problema, não é varrer quem está jogando bem para debaixo do tapete. Isso é necessário porque o segundo semestre vai ser mais exigente para todos os clubes, vão existir mais jogos de decisão. O Cruzeiro tem só diante do Flamengo uma oitavas de final da Libertadores, que é um jogo muito pesado. Então, assim, o HG, só para deixar claro, com relação ao Sousa ainda, o Cruzeiro, foi até uma notícia trazida pelo Emerson Pansieri, não teve, tá no radar, né? É só para quem o Cruzeiro fez proposta é o Rojas, e agora o PEC, e também já fez uma proposta pelo Igor Júlio, que foi rechaçada. O Cruzeiro ainda não fez a segunda proposta. Então, esses foram os jogadores aos quais o Cruzeiro fez a proposta. Mercado, né, Cirilo? É o assunto do momento. Antes de falar de mercado, deixa eu só dar uma pincelada aqui numa informação nossa aqui da Itatiaia. É o seguinte, eu até falava mais cedo no Rádio Esportes sobre esse assunto. O Cruzeiro, ele tá já armando algumas atividades, né, alguns jogos e até amistosos. Essa é a realidade. O técnico Arthur Jorge, antes de sair de férias, pediu à diretoria de futebol do Cruzeiro que fizesse, né, pelo menos um amistoso, 2 amistosos, conseguisse arrumar pelo menos 2 amistosos, e o Cruzeiro está tentando. Equipes tentando times para que esses amistosos aconteçam antes da volta do Brasileiro, da Copa Libertadores, da Copa do Brasil. A gente sabe que ali a semana do dia 22 é a semana da retomada do Brasileirão. Ele tem um jogo contra o Internacional, fora de casa, Beira-Rio, Porto Alegre. E aí, Cirilo, a ideia é a seguinte: todo mundo tá de férias, né? Descansa. Aí volta dia 22. Começa a dar trabalho físico, trabalho com bola, já trabalho tático, finalização, tudo. Bola parada, ofensiva, defensiva.
E com o time ganhando força, né, nesse trabalho, ganhando minutagem nesses treinos, aí a intenção de marcar um amistoso. E inicialmente o Cruzeiro poderia fazer esses amistosos em Brasília. Mas óbvio, né, depende de uma série de fatores, de arranjar esses times, de ter, quem sabe, aí uma organização financeira, parte comercial, tudo isso pesa. Mas o Cruzeiro pensa nisso com carinho, pensa nisso também com atenção, porque foi um pedido do Arthur Jorge que ele acha importante para dar seguimento ao que vem pela frente com a volta das competições. Cirilo? Excelente, mas tem que ser, né, Edu? Tem que ser. Tem, até porque é uma intertemporada com cara de pré-temporada, de início de ano, né, Cirilo? É muito tempo de férias, um período muito longo de treino, e quando você tem um período muito longo de treino, é fundamental que você tenha jogos, para o jogador readquirir ritmo, ter minutos com o jogo, valendo o adversário, porque tem muita coisa que só o adversário te traz dificuldades que você não encontra no dia a dia de treinamento. Então o Cruzeiro está mais que certo e vai encontrar adversário, porque os outros clubes também vão procurar e vão querer fazer amistosos durante esse período de Copa do Mundo. Enquanto as seleções estiverem jogando, os clubes estarão treinando e com o Cruzeiro não é diferente. Tá, Emerson Pansieri, o que há de novidade na história do Kaique? Vai embora, Pansieri? Vamos lá, Cirilo. O Kaique, muito valorizado, jogador que já é pretendido por várias equipes há bastante tempo. Ele é alvo de ofertas, propostas na mesa, não só apenas sondagem. Uma do Betis e a outra do Como, da Itália. O Como já tinha feito uma proposta no início do ano, quase foi negociado, quase foi vendido. Essa é a realidade, mas eu me recordo que naquela época houve ali uma mão forte do Pedro Lourenço para não deixar a situação andar. E aí o Kaique ficou, enfim, e é o jogador que é hoje. Atleta de pré-lista do Ancelotti, jogador que tem uma confiança enorme da comissão técnica, dos companheiros, jovem ainda, 23 anos, tá muito valorizado, né? E a outra proposta é a do Betis. Essas duas propostas chegaram. Só que o Cruzeiro não pretende vender o Kaique por menos de 15 milhões de euros. Essa é a informação. Não adianta chorar, vir querer dar menos pelo Kaique, não vai vender. Não vai vender, o Cruzeiro não aceita vender. Então, ele tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2027, a gente sabe de todo o carinho que ele tem pelo clube, a cruzeirense, a família também, todo mundo tem esse lastro gigante com o Cruzeiro, mas quando chega uma Europa, nessa etapa da carreira iniciando, até conversava ontem na mesa redonda isso com o Fabrício vai estar aqui daqui a pouco, enfim, mas é uma coisa que acontece, com todo atleta, e com o Kaique não é diferente, então, também apuramos, Cirilo, que o Sporting de Portugal observa o atleta, recentemente o Krasnodar da Rússia, nós trouxemos essa informação aqui também, chegou a fazer uma sondagem que poderia virar proposta. O Sporting também está com uma questão em andamento e mais 2 outros clubes podem fazer propostas no plural pelo Kaique. Então é a joia e a bola da vez do momento no mercado da Europa, é o jovem Kaique. Nós vamos ampliar esse debate do segundo tempo, Edu, mas nós estamos falando de 3 equipes que vão disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada. O Sporting foi vice-campeão português, o Como pegou a última vaga da Itália, que foi a quarta posição, e o Betis pegou a 5ª vaga da Espanha. Espanha e Inglaterra tiveram uma vaga a mais pelo coeficiente lá da UEFA, ele dá uma vaga para as confederações que tiveram melhor desempenho aí na temporada. E foi o caso lá do Campeonato Espanhol. O Kaique tá jogando futebol de times de Liga dos Campeões para times de Liga dos Campeões virem aqui cogitá-lo. Esse é o cenário e é essa parada, essa é a realidade, Edu. O Kaique muita gente encara como uma tremenda injustiça, ele não tá na Copa, pelo futebol que ele vem jogando. É um titular absoluto do time do Cruzeiro, um time que tá encaixado, mas não é um jogador que tá rendendo só nessa temporada. Jogou muita bola em 2025 também. Então, eu acho que é um movimento absolutamente normal. Nós não estamos falando de nenhum gigante europeu. Isso. Mas nós estamos falando de equipes que são pontes. Se você vai para a Europa, em algumas dessas equipes, inclusive o Como, da Itália, que tem um investimento muito pesado e fez uma campanha muito legal, não só na Série A, como também na Copa da Itália. E se você chega nessas equipes e vai bem, cara, você tá na porta de grandes equipes europeias e seu sonho de todo jogador não é só o Kaique, Cirilo. Então, o Cruzeiro, se o cavalo passar arriado, Kaique monta, Cruzeiro monta, tem que ser uma negociação boa para todas as partes, para o clube e para o atleta. Repito, é o sonho do Kaique, é o sonho de todo jogador brasileiro atuar na Europa. E nós vamos falar mais, claro, daqui a pouquinho, mas eu não vou criticar o clube se o clube resolver vender, porque o clube tirou muito dinheiro, né? O Pedro Lourenço pegou muito dinheiro para investir.
Pegou trintinha de euro, foi lá e pagou o Gerson, né? Segurou o Caio Jorge, uma oferta gigantesca, segurou outros grandes atletas. Então, cara, futebol não é só ficar enfiando dinheiro, não. Uma hora o dinheiro tem que entrar, velho. E onde a fumaça, há fogo. O Pansieri traz as informações e a outra informação que casa, né, que vai ao encontro, é o Cruzeiro em busca de outro lateral esquerdo. É isso aí. Não só por conta do Prates, mas o Rose é um cara que chegaria com uma saída do Kaique, com condição de chegar e jogar. Valeu, torcedor cruzeirense, por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se gostou das informações de hoje, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Aqui a gente traz a notícia com responsabilidade e respeito pela nossa camisa. Nos vemos no próximo vídeo e forte abraço.